Pessoal, eu espero que depois desse vídeo vocês finalmente possam entender por que eu sempre falo para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like e principalmente compartilharem o canal do Professor Leonardo, porque vocês são propagadores desse nosso instrumento de combate ao anti-intelectualismo e do pensamento superficial. Tem uma coisa que tem me incomodado muito recentemente, que são algumas pessoas que se dizem liberais, que seguem o liberalismo e ao mesmo tempo apoiam a volta da monarquia. E é interessante porque essas pessoas, elas dizem que elas são contra, que elas querem enxugar os gastos públicos, que elas querem reduzir a máquina pública, que são contra funcionários públicos, falam que os funcionários públicos são vagabundos, são indolentes, são preguiçosos e elas querem enxugar a máquina estatal e conter os gastos públicos. Mas, junto a isso, eles querem a volta da monarquia. Então, para essas pessoas, eu gostaria de apresentar um amiguinho meu chamado Adam Smith. O Adam Smith é esse rapaz que está aqui na capa do meu YouTube, com óculos e a língua de fora. É uma caricatura que eu faço, porque essa é a capa do meu blog chamado A Pobreza das Nações, que é um nome que faz alusão a esse livrinho aqui, mais famoso do Adam Smith, que é considerado por muitos o pai do liberalismo, A Riqueza das Nações. Esse é o livro do Adam Smith, é um livro que tem 2 volumes, porque ele é muito extenso, o volume 1 e o volume 2. E talvez seja por isso, ele é muito grande, essas pessoas não leram Adam Smith, falam que são liberais, e também não leram Karl Marx e querem criticar o comunismo. Mas vamos ler o Adam Smith para essas pessoas e vamos ver a percepção dele da monarquia, desse tipo de trabalho que é a monarquia. Então vamos ler o Adam Smith para essas pessoas. Nesse aqui, que é o volume 1, nós temos o livro 2. E no livro 2 nós temos o capítulo 3. Nesse capítulo 3, chamado Da Acumulação de Capital ou do Trabalho Produtivo e Improdutivo. O Adam Smith começa da seguinte forma. Vamos ler para vocês. Existe um tipo de trabalho que acrescenta algo ao valor dos objetos sobre os quais se aplica, e existe um outro tipo que não tem tal efeito. Por produzir um valor, é possível chamar o primeiro de trabalho produtivo, ao último de improdutivo. Ou seja, se você produz algum valor, algo para um serviço ou um produto, o seu trabalho é um trabalho produtivo. Caso contrário, ele é considerado pelo Adam Smith como sendo um trabalho improdutivo. Mas vamos dar sequência aqui porque o Adam Smith continua. Assim como o trabalho dos criados, o trabalho de algumas das mais respeitáveis classes sociais também é incapaz de produzir algum valor, não se fixando ou realizando qualquer objeto permanente ou mercadoria vendável que perdure após o término desse trabalho e permita adquirir mais tarde uma igual quantidade de trabalho. Por exemplo, o soberano, olha que interessante, juntamente com todos os oficiais de justiça e da guerra que lhe servem. Todo o exército e toda a marinha são trabalhadores improdutivos. São servidores do público e uma parte da produção anual do trabalho de outras pessoas que os mantém. Ou seja, o que ele falou aqui nesse parágrafo? Que o que mantém os trabalhadores improdutivos são justamente o trabalho de outras pessoas. E aí ele vai continuar falando sobre isso mais aqui na frente. Então Adam Smith continua. Na maioria dos países, toda ou quase toda a receita pública é empregada para manter gente improdutiva. Ou seja, gastos públicos são utilizados para manter gente improdutiva. Esse é o caso de todos que compõem uma numerosa e esplêndida corte, uma grandiosa instituição eclesiástica, grandes esquadras exércitos que nada produzem em tempos de paz e que em tempos de guerra nada adquirem que possa compensar a despesa com a sua manutenção, mesmo enquanto durante a guerra. Então, apesar dele criticar o exército ele tem uma função importante, uma função estratégica e de proteção. Agora, vamos voltar, olha só essa parte que ele fala. Na maioria dos países, toda ou quase toda a receita pública é empregada para manter gente improdutiva. Esse é o caso de todos que compõem uma numerosa e esplêndida corte. Ou seja, a nobreza, na visão do Adam Smith, é um trabalho improdutivo. Ou seja, o Estado ele tem que empregar recursos para manter pessoas que realizam um trabalho improdutivo, ou seja, que nada produzem de útil, ou seja, o trabalho deles não gera qualquer tipo de valor. E olha só como que essas pessoas são incoerentes. Elas defendem um Estado enxuto, um Estado produtivo, um Estado trabalhando, criticam funcionários públicos, porque falam que esses funcionários públicos não trabalham, mas defendem a volta da monarquia, e o Adam Smith fala que a nobreza, a corte, ela consome recursos públicos para não fazer um trabalho que gere valor. Perceba como essas pessoas são incoerentes, por quê? Porque elas não leram os livros, elas não estudam, e é por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu peço para vocês compartilharem o vídeo, por isso que eu sempre no final falo, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso, porque é justamente contra esse tipo de pensamento que nós estamos aqui para combater. É por isso que dessa vez eu trouxe o Adam Smith, não em pessoa, mas em espírito, em alma ou em ideia, para poder mostrar para essas pessoas que elas estão completamente equivocadas e principalmente que elas não conhecem e não leram
o que é o liberalismo. Então, para essas pessoas, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.